bom dia. Orientações sobre as atividades de hoje, de matemática. Nós vamos fazer 2 páginas, né? Então, vamos lá. A questão de número 4, ela pede primeiro para você observar com atenção. Gente, essa parte de observar com atenção é muito importante. Muitos de vocês não leem o que está antes e tentam fazer o que está depois. Então, aqui está pedindo o seguinte, para a gente observar com atenção o relógio, né? E ver o ponteiro que marca os minutos, o ponteiro maior. Então, a gente vai observar ele e ver o que é que acontece aqui, né, com esse relógio. Então, quando a gente observa esse relógio aí, nós vamos ver o seguinte, aqui, ó, o ponteiro que está aqui, ele que fez o quê? Ele saiu do 12 e voltou para o 12. Então, o que aconteceu? Ele fez uma volta completa, certo? Então, ele percorreu o quê? 360 graus. Ele deu uma volta de 360 graus. Por quê? Fez uma volta completa no relógio. Agora, olha aqui nesse segundo relógio. É o ponteiro dos minutos, que é o vermelho, ó. E aqui ele está transparente, por quê? Para mostrar que ele saiu daqui e veio para cá, tá? Então, ele estava no 12, deu a volta e parou aqui no 6. Então, aqui ele fez meia volta em 30 minutos, ou seja, meia hora. Então, aqui ele fez uma volta completa, é 1 hora. Então, 360 graus, a volta de 1 hora é a mesma coisa de 360 graus. Agora, no segundo relógio, ele fez apenas metade da volta. Então, o que significa quando ele faz metade da volta aqui? Que ele está fazendo metade dos graus que ele fez aqui em cima, certo? Então, eu posso dizer 360 graus é uma volta completa. E metade de 360 graus é a metade da volta, certo? Então, o que é metade? É dividir por 2. Então, se eu quero saber quantos graus que tem aqui, eu vou ter que pegar esse 360 e dividir por 2. Aí vem as questões. Primeiro, quantos graus o ponteiro dos minutos percorre em meia hora? Lembre-se de que isso equivale a percorrer meia volta. Então, vamos lá. Lá atrás a gente já mostrou, certo? Uma volta completa, 360 graus. Então, se eu quero calcular meia volta, eu quero calcular metade de 360. Então, eu vou fazer 360 dividido por 2. Esse cálculo é você quem vai fazer, tá? Não vou resolver aqui para você, só estou orientando. Segundo, quantos graus o ponteiro dos minutos percorre em 15 minutos? Então, agora vamos ver aqui, ó. O mesmo ponteiro vermelho dos minutos, ele saiu daqui, por isso ele está transparente, e veio parar aqui. Se, quando ele parou aqui, ele percorreu metade, né, dos 360, quando ele percorre só esse pedacinho aqui, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai estar percorrendo a metade, né, de 180 graus, porque é a metade da metade, certo? Então, você vai fazer o cálculo o quê? 180 graus dividido por 2, para você saber qual que é a metade e saber quanto que é aqui, né? Quem prestou atenção na última aula, né, na aula que eu expliquei, vai lembrar direitinho quantos graus que é que tem aqui, não vai precisar nem fazer esses cálculos. Agora aqui, quantos graus o ponteiro dos minutos percorre em 5 minutos? Aí você vai ter que pensar o seguinte, né? Lembra que lá na primeira aula eu dividi o relógio assim, ó? Gente, só que aqui não dá para eu dividir reto, que eu tô sem... É só com o mouse, tá? Então, se eu dividir o relógio assim, eu tenho 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui, certo? Para dar um total de 360. Então, olha aqui, se aqui tem 90, né? Se esse pedaço todo aqui tem 90, o que vai acontecer? Aqui eu tenho 3 divisões, ó. 1 divisão, 2 divisões, 3 divisões. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar esse 90 que eu tenho aqui e vou fazer o quê? Vou dividir ele em quantos pedaços? Em 3 pedaços, porque se eu tenho 3 pedaços, então eu dividindo 90 por 3, eu vou conseguir saber, né, quanto é que mede para mim esse ângulo pequenininho aqui, né, que deu aqui só saindo do 12 e parando no 5, certo? Terça parte, tá, gente? Terça parte é dividir por 3, correto? Então, vou pegar 90 e fazer a divisão por 3. No próximo, vocês deverão observar, marcar as horas, né? Então, tá assim, ó. O ponteiro que marca as horas, o ponteiro menor, nos 2 relógios a seguir e responda as questões. Então, você vai observar é ele. Então, é o ponteirinho aqui, no caso, o azul,
certo? Então, primeiro você vai dizer para mim que horas que são aqui nesse relógio, tá? Como não está dizendo se o relógio está de dia, de noite, de manhã, de tarde, o que é, então ele pode estar marcando aqui 12 horas, né? Ou ele pode estar marcando também a 0 hora, né? Porque eu não sei se é dia ou se é noite. Agora, nesse caso aqui, ó, quantas horas que são aqui, né? Quantas horas está marcando nesse relógio daqui? Tá? Observando que o ponteiro das horas está apontando para o 6, né? Ponteiro dos minutos lá apontando para o 12. Então, que horas que são aqui? Tá? Não vou te dizer as horas, não. Você vai pensar e colocar para mim que horas que são. Logo depois que você representou essas horas, né? Vai perguntando o seguinte, ó. Quantos graus, tá? Que o ponteiro menor percorreu, né? O ponteiro menorzinho aí é o azul, né? Que é o que a gente está olhando. Então, eu quero saber aí agora quantos graus que foi que ele percorreu. Olha para você ver que ele saiu de onde? Ele saiu do 12, que ele estava aqui, ó, pequenininho no 12, e veio parar no 6. Então, o que ele percorreu aqui? Ele percorreu metade da volta. Metade da volta vai ser quanto? Né? Aí você vai fazer esse cálculo. Quanto que é metade da volta? Nós já vimos lá atrás. Mas se caso você não lembre, a volta completa é 360. Ele fez metade dessa volta. Então, você vai fazer o cálculo. Letra E. Observe as horas marcadas agora nos dois relógios e veja o deslocamento do ponteiro menor. Então, a gente vai ver o deslocamento do ponteiro azul, certo? Então, vamos lá. Primeiro, você vai dizer que horas que são. Também não vou te dar a resposta não, porque agora você tem que saber olhar as horas. Depois, que horas que são agora, né? Olha como está aqui e anota as horas. Depois, que horas são aqui. Lembrando que como não está dizendo se é antes ou se é depois do meio-dia, tanto faz o registro, tá? Aí agora, verifique a posição do ponteiro menor no relógio 3. Então, tá aqui, relógio 3, ponteiro menor, tá aqui. Depois de 3 horas, que é o que passou aqui, quantos graus que ele percorreu? Lembra que, ó, eu vou dividir o relógio de novo, ó. Posso fazer isso aqui, ó. Desculpa a tortura, tá? Então, dividir o relógio. A volta toda é 360. Ele percorreu só um pedacinho de 4 pedaços. Então, eu vou ter que pegar o 360 e dividir por 4 para eu saber, né? Quem já gravou aqui já sabe, porque lembra lá da aula lá atrás? Você já sabe. Então, quantos graus que foram percorridos? Agora, a gente vai medir os graus do ângulo. Como vocês, né, não têm o transferidor, se tiverem, ótimo, né? Mas eu não sei se vocês têm o transferidor, se a gente tivesse na sala a gente teria. Então, a gente vai fazer as medidas. Primeiro, lembrando o seguinte, que ó, quando eu tenho assim, é sempre um ângulo reto, né? Aqui eu tenho um ângulo reto, porque são duas linhas retas. Quando eu tenho aqui, ó, mostrando assim, significa que deu uma volta completa. Então, se eu não tenho transferidor, eu consigo fazer o cálculo a mesma coisa, tá? Mas eu vou mostrar para vocês com o transferidor, tá? Então, o transferidor tá aqui. Eu vou posicionar aqui, ó, o primeiro ângulo, tá? Posicionei aqui, ó, voltado para o 0 aqui, certo? Então, eu sei que esse aqui tem 90 graus. Então, posicionei o outro aqui. Aí, eu vou voltar lá atrás, né? E vou verificar aqui que eu tenho 90 graus nesse aqui. Esse aqui, conforme eu falei com vocês, a gente não tem nem necessidade de pôr no transferidor. Porque, olha aqui, saiu daqui, voltou para aqui, é uma volta completa. Volta completa é sempre 360 graus, combinado? Então, voltando lá aqui, ó, próximo, eu vou ter que identificar desse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é o próximo, é o da letra C, que a gente tem no livro de vocês. Então, o que eu vou fazer? Posicionei no 0 aqui, tá? Na linha do 0. Né? Eu sei, você vai falar assim, ah, mas a linha do 0 tá voltada para cá. Tá, mas como o ângulo tá para lá, então eu vou ter que posicionar aqui, tá? E lembrando aqui, ó, que ele vai de 0 até 180 em cima e de 0 até 180 embaixo para facilitar a minha visão, tá? Então aqui eu marquei o 0, virei para cá, então ele apontou para mim aqui que tá pro 45 graus. Então eu já sei que a letra C tem 45 graus, certo? Agora aqui, esse também eu não preciso do transferidor. Por quê? Tá? Mesmo que eu tenha o transferidor, esse aqui só de eu olhar eu já sei. Porque o que está representando aqui? Ó? Metade da volta. Metade da volta eu já sei que é igual a 180. Aí eu tenho mais 2 para poder medir, tá? Eu vou fazer a medição.
Aqui, ó, eu tenho o primeiro e o segundo. O primeiro aqui, ó, a letra E. Então, eu posicionei no 0, né? Virei para lá. Então, eu sei que ó, ele está apontando para o 70. Então, ele tem 70 graus. O outro, eu vou apontar, que ó, tá vendo? 0. Olha como que ele é maior, olha, a abertura dele é bem maior. Então, ele vai ter o quê? 130 graus, tá? Então, voltando lá na letra E e F, eu vou ter 70 graus no primeiro, 130 graus no próximo, tá? Então, isso aí, vocês prestem bastante atenção que dá para guardar, tá? A gente consegue guardar perfeitamente aqui, ó, principalmente esses primeiros, tá? Que, né, igual 90, sempre que tiver essa linha reta, as duas linhas retinhas, uma na vertical, outra na horizontal, eu vou ter 90 graus. 360, volta completa. Meia volta, eu vou ter o quê? Meia volta eu tenho 180. Não é isso aqui, ó? Meia volta eu tenho 180. Aqui, se eu observar, ó, ele tá dando metade de um ângulo reto de 90. Então, metade de 90 é 45. Eu consigo fazer esses cálculos, correto? Então, façam a atividade, tá? Bastante.